vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flanoli. O governo federal comemora a aprovação do Estatuto da Juventude como marco legal e conquista histórica. E para falar das expectativas sobre o reconhecimento dos jovens pelo Estado brasileiro, hoje recebemos a advogada Thaís Gasparian. Doutora Thaís, obrigada por estar conosco. Eu acho que a gente deve iniciar assim, depois de 10 anos, o Estatuto da Juventude foi aprovado. Quer dizer, havia aí uma grande expectativa. Começar com você explicando, afinal, o que é esse Estatuto da Juventude. Olha, o estatuto, ele é uma lei. É uma lei como diversas outras leis. E daí, da mesma forma como existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é da década de 90, então agora foi promulgado, foi sancionado pela Presidente da República o Estatuto da Juventude. Então, que trata dos jovens, na verdade, de 15 a 29 anos. Você vê que eles estenderam bastante o conceito de juventude, quase que na esteira do que vem sendo, que a adolescência dura agora eternamente, então agora parece que a juventude também, até os 29 ainda é jovem. Bom, diz que jovens muito protegidos realmente ficam jovens mais tempo. Agora, aqueles que partem para a luta pela sobrevivência, né, na pobreza, ajudando famílias, isso amadurece mais depressa. Mas, de qualquer forma, nesse estatuto, o que pode ser destacado como um avanço? Olha, eu acho que a grande coisa, o grande item que foi muito importante nesse estatuto é a questão da meia entrada, que regulou essa limitação agora, que então todos os shows, a meia entrada está limitada a 40% dos ingressos. Isso daí foi um avanço. E por que eu digo, parece até que para os jovens não é um avanço, porque os jovens queriam que todos os ingressos poderiam ser vendidos, mas agora está limitado. E eu digo que foi um avanço por alguns motivos. O primeiro dele é que existia muita confusão nível de outras legislações, então, legislação que falava que era 20%, outra que não tinha limitação. Então, era muito confuso para qualquer show, qualquer espetáculo, até para o PROCON se entender no meio de tudo isso. Então, agora, pelo menos, está definido e isso é bem importante para todo mundo. E a outra parte que é importante é que os produtores de shows dizem que agora, contendo uma limitação, eles poderão baixar o valor dos ingressos. Então, isso é bem importante. Se realmente acontecer, né, o que a gente espera que aconteça, então isso é bem importante que seja abaixar o valor os preços, né, dos ingressos, que são caríssimos hoje em dia. E, de alguma forma, esse estatuto trata direta ou indiretamente da questão da responsabilidade criminal de jovens? Olha, menos disso, fala-se muito menos disso do que deveria, talvez até falar, mas eu acho que não era essa a intenção. Eu acho que a intenção do Estatuto era expor um rol de vantagens, de condições que os jovens devem ser tratados. Então, para você ter uma ideia, ele fala sobre que os jovens têm direito à sexualidade, os jovens têm direito à liberdade de expressão, os jovens têm direito ao serviço de saúde, à educação, à cultura, ao desporto, como se os jovens antes desse estatuto não tivessem direito, o que não é verdade, porque os jovens já tinham esse direito, que esses direitos já estão na Constituição Federal, esses direitos já estão espalhados por aí por diversas legislações, então, na verdade, os jovens já tinham esses direitos, quer dizer, nessa parte o estatuto repete... Não inova. Tudo, não inovou, agora talvez sirva como uma carta de princípios, uma resposta, na verdade, parece que foi, uma resposta da Presidência da República, do Legislativo, a essas manifestações dos jovens, porque você vê que o estatuto menciona até que os jovens têm direito à mobilidade. Como se, bom, todo mundo, eu espero que eu também tenha direito à mobilidade. Sempre, você fica né? parado no trânsito em São Paulo o tempo inteiro. Então, nesse ponto não me parece inovador, mas é uma forma. Dá para comparar quando a aprovação desse estatuto agora, o impacto que possa ter
com aquele que teve o Estatuto da Criança e Adolescente em 1990? Aquele lá foi um impacto enorme, porque aquilo lá, a Constituição era de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né, se chama de ECA, e isso daí foi 2 anos depois da promulgação da Constituição Federal. Então, era uma inovação. E as crianças e adolescentes naquela época, as crianças e adolescentes são menores de idade. Então, era importante, né, a menor de idade até 18 é menor de idade. Então, era importante dizer que os menores de idade também têm direitos. Então, nesse sentido, era muito importante o ECA. Eu acho que, inclusive, vi poucas matérias sobre o Estatuto da Juventude, então não acho que seja tão relevante. Não teve assim, realmente não me pareceu muito que tenha destaque. tido tanto... Mas houve muita comemoração por parte do governo e nós vivemos um novo momento na política brasileira, essa mobilização que leva às manifestações de rua, onde predominam jovens, né? E tem uma iniciativa assim que envolve muito a juventude. Doutora Thaisa, você acredita que com essa movimentação, com essa mobilização, possa haver uma pressão no sentido de aí sim esse estatuto, né, todos esses aspectos que foram arrolados num código, vamos dizer, que tem esse nome de Estatuto da Juventude, que possa sair do papel e surtir algum efeito? A sua pergunta é bem legal, é bem interessante, uma pergunta inteligente, cumprimento, porque na verdade é essa a expectativa. A expectativa é de que seja colocado em prática. Não adianta você estar escrito que os jovens têm direito à saúde se o sistema de saúde não funciona. Não adianta. Então, é como você falou, a pressão dos jovens, dessas manifestações que teve agora em junho, né? Julho, menos, mas enfim, que teve essas manifestações dos jovens, essa manifestação ajudará, eu acredito, para que efetivamente esses direitos sejam colocados em prática, que se dê condição da mobilidade, da liberdade de expressão, da saúde, do desporto. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada.